Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora. Mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo, parceiro de trabalho no Porto de Santos, e é com grande satisfação que eu divido esta bancada com o Walter de Almeida, mais conhecido como Buscarré. Walter, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao programa Papo de Porto 013. É um prazer ter você aqui dividindo essa bancada comigo. Fabiano, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de poder participar do seu programa. Acredito que vai ser um papo muito legal. Há muitos anos eu esperava por essa oportunidade. Obrigado por chamar o amigo aqui para poder passar para a nossa categoria informações importantes desse nosso bate-papo aqui. Legal. Eu, particularmente, gostaria de estar aqui conversando de outras coisas, outros assuntos relacionados ao Porto de Santos, do desenvolvimento e tal, mas o assunto é tão sério que vale um bate-papo nosso aqui hoje. Legal, Walter. E aí, falando de um assunto sério, né, falando de coisas sérias, a gente vê com o passar dos anos as transformações que o Porto de Santos sofreu, que as categorias também sofreram. Qual a principal diferença que você vê entre a legislação da 12.815 para esse novo projeto de lei aí que estão querendo implementar para a atividade portuária? Principalmente aí a gente fala aqui do trabalhador portuário avulso. Muito bacana a sua pergunta, ela é muito relevante. Eu vejo assim, pelo menos na 12.815 a gente tinha a nossa garantia do nosso mercado de trabalho. E nessa nova PL 733 eu vejo uma verticalização total do nosso trabalho, tá? Onde estamos havendo a precarização do trabalho e vai comprometer muito as pessoas que lá estão. É que talvez com o passar do tempo nós não se preparamos para isso, tá? A tecnologia veio, a inovação, faltou talvez um pouquinho mais de conhecimento para a gente poder estar presente dessa PL agora. Estamos discutindo de outras formas, porque ela realmente, como você tem ouvido nas redes sociais, que eu venho falado sobre isso, ela realmente é muito nociva para a gente, cara, muito nociva. Infelizmente, é o que nós temos hoje. Quando a gente bate esse papo aí falando da mudança de legislação, Walter, eu vejo que há um clamor, né, por parte do trabalhador, que eu também sou trabalhador, né, e também sinto, né, eu não sou de ferro, não tenho coração de pedra, mas eu sinto que não está havendo um engajamento do trabalhador e que a gente tem falsos testemunhos também na internet, e isso faz com que se afaste o trabalhador. Na tua visão, o que a gente pode fazer para que a gente retorne aos tempos passados, de trazer o nosso trabalhador naquela vida pregressa, que tinha grande quantidade de trabalhadores reunidos, com grande quantidade de pessoas, de cabeças pensantes, para que possa ajudar não só a estiva, né, aqui a gente fala da estiva, mas os trabalhadores portuários de todo o Brasil? Eu vejo minha posição, eu sempre bati nisso, mesmo diante de... Eu sou um cara que sigo as regras do sistema, porém, eu sempre passei para a categoria que a gente precisava mudar os nossos usos e costumes, tá? E ter um pouquinho mais de responsabilidade, porque o setor patronal, simplesmente o que ele quer? Ele quer que o trabalho dele seja bem feito, tá? Ele não se discute valores, ele quer qualidade de serviço, e é uma qualidade que a gente não mostrou. Aí a gente vai falar no QPIs, tá? Chave de performance, de informação. E o SLE, que você não consegue cumprir. Você fecha determinados contratos, olha, eu vou cumprir determinado
serviço e, de repente, no andar da carruagem ele não é cumprido. Só vem para mim os meus ganhos, porém você não quer mostrar a qualidade de trabalho. Então, como é que eu falo isso? Até toco nos meninos de ouro, tá? Eu falo menino de ouro porque são meninos de ouro, que realmente está fazendo o negócio acontecer, tá? Porque o setor patronal, ele sabe o quanto custa a diária de um navio, em torno de 35 a 45 mil dólares dia, tá? E que ele não quer pagar detention, tá? Ou demurge, tá? Ele só quer o dispatch. Então, por isso que o trabalhador portuário, ele sempre, os meninos de ouro são bem conceituados, porque eles dão muito dispatch para o setor patronal. Quando você fala da gente não contemplar, né? E aí você fala do trabalho portuário não contemplar, não executar a função. Não executamos sim a função, só que não da forma que deveria ser feitas. Tá? Porque, assim, pegando uma parte sua, Santos bateu 180 milhões de toneladas. E Perfeito. a gente bate 180 milhões de toneladas com pessoas. Né? Sim, então, sim. O porto não é somente sistemas. Quando a gente fala de qualidade, você falou de KPIs, né, que são indicadores de desempenho na atividade portuária. Sim. A gente não... Você falou da questão de qualificação, de estar mais próximo. O que a gente precisa para ter esse trabalhador compreendendo que esses KPIs eles vão fazer toda a diferença na atracação do navio, na vinda de mais cargas para o Porto de Santos, na movimentação de cargas. O que você enxerga aí pelo lado de empresários, né? Eu sei que você acompanha muitos summits e muitos congressos. Sim. O que você enxerga que possa ser feito para que a gente traga mais o trabalhador para a compreensão do lado empresarial, assim como o lado empresarial tem que ter a compreensão do lado do trabalhador? Uma consciência total, acho que a direção deveria fazer um trabalho muito forte em cima desse pessoal, mostrando que o navio é dele, sim, eu preciso dele, eu preciso daquele trabalho, que ele retorne para a minha cidade. E uma coisa assim, bem clara, falta uma mão de ferro, como tinha no passado. Você vai lembrar do nosso companheiro Décio. Bons tempos aquele, né, amigo? Bons tempos. Bons tempos. Era um rapaz que muitos diziam que não gostava dele, porém ele colocava regras. Então, são coisas simples que podem ser feitas no porto que o trabalhador iria atender. Eu também gosto de certas oportunidades que a gente tem, mas a gente precisaria mudar, porque o mundo hoje ele é totalmente diferenciado do nosso passado. E nós estamos muito presos a isso. Enquanto nós não mudarmos, nós vamos estar passando por esse momento, sendo criticados, porque hoje o Porto é um BBB. O que você está fazendo está sendo localizado. O setor patronal ele tem ciência de tudo que o trabalhador está fazendo. Então, não é só a minha, a gente gosta, a gente quer trabalhar, só que o pessoal está cansado, tem uma categoria envelhecida, eu sempre falei isso, tá? Então nós precisamos regrar as coisas. Hoje nós temos essa PL 733, ela está nos tirando todos os nossos direitos, mas a gente precisa ver aquele companheiro que está no sistema e ele também quer ir embora. Só que tem que ser embora com uma coisa justa, uma coisa bem feita. E eu não vejo tudo isso. Estão retirando todos os nossos direitos dentro dessa PL e eu não estou vendo alguma coisa viável, tá? Porque muita gente vai ficar no sistema. O Buscarré está com 65 anos, ele praticamente já está com os dias contados dele, porque se a lei, dentro das premissas, ela diz lá, vamos falar das premissas também, né? As premissas já diz que 65 está fora. Então, para o sistema, o Buscarré já não serve mais, ele já é um cara envelhecido. Só que, em contrapartida, o setor patronal tem os meninos de ouro que, com 65 anos, eles ainda servem muito. Até você preparar a sua mão de obra para você acompanhar o sistema. Porque o porto, hoje, ele tem tantos investimentos, tanto na margem direita como na margem esquerda, que vai faltar mão de obra no futuro. E nós precisamos preparar essa mão de obra para essa molecada que vai ficar no sistema. Tá? Então, são muitos projetos. O projeto da Triunfo, eu estive em Guarujá verificando o projeto da Triunfo. Ali atrás da VLI, na margem esquerda também, tem o projeto Novo Porto, atrás da VLI.
um novo porto com 5 ou 6 berços. Tem hoje, eu tive numa reunião com alguns empresários, mostrando algumas áreas, né, desse segmento, onde da parte da COSIPA tem um projeto maravilhoso ali. Vamos falar do STS-10, outro mega terminal de contêiner. Nós precisamos estar inseridos dentro desse contexto. E esse documento 733, ele tira totalmente os direitos dos trabalhadores avulsos, vai colocar lá o TP, o trabalhador portuário, num conglomerado, só que existem algumas peculiaridades dentro desse documento que eu fico assustado. Que seria, deixei bem claro para todos, que é a verticalização dos trabalhos. Mas essa verticalização, ela me permite até contribuir com você, ela já existe. Né? Você tem celulose verticalizada, você tem container verticalizado. Ok. Tá? Você tem até a laranja verticalizada. Né? E assim, a gente não pode, não é somente essa parte da verticalização, que a gente pode, você falou do Santos 10, e aí vindo na esteira da vinculação, que é o que prega esse projeto de lei, de estarem os trabalhadores totalmente vinculados. Então, o que acontece com o STS-10? A propensão é que se houver essa instalação do terminal, os berços públicos que são direcionados à operação de fertilizantes, eles sejam colocados mais para o fundo do canal do que utilizarem algumas áreas que eles são consideradas nobres. Existem alguns detalhes. Né? Perfeito. E aí você tem esse desafio. Primeiro, o desafio de manter as empresas que não arrendatárias e o segundo desafio é de manter a mão de obra avulsa, né? Porque o container ele hoje trabalha com uma mão de obra vinculada. Perfeito. Então, eu queria que você me desse a sua explanação sobre as ETPs, né? Okay. E se você nós estamos qual a minha visão relacionada sobre a isso? as ETPs e sobre o óleo dentro do sistema. Ok, então vamos lá. Primeiro, eu só vou concluir os investimentos. Nós falamos do STS-10, não falamos do STS-33, que é a Vila dos Criadores, que é outro porto que será ali, um porto multipropósito, ali próximo, quase que a divisa de Cubatão. Ok? Então são coisas que a gente tem que pensar mais à frente. Voltando às EPPs, como é que eu vejo? Eu vejo o trabalho verticalizado, vejo eu estou vendo, falando para você, o que eu li dentro desse documento, o que o Walter Buscarré entende. Eu vejo alguns cargos de chefia, tá, vinculados, que está no documento, e vejo o restante todinho nas EPP. Brasil Terminal ETP, DP World ETP, Tecom ETP, Bracel ETP, porque eu tenho que ser operador portuário agora. Já mudou. Anteriormente você podia ainda montar uma cooperativa. A cooperativa não tem mais no documento. Ok? Então, só estamos falando ETP. A minha preocupação são os grandes abraçarem tudo isso. Vai sobrar aí aquele operador que tem um navio esporádico de mês em mês, que vai buscar a mão de obra, que ele é um operador portuário. Vou dar um exemplo aqui, o nosso amigo Chiquinho do Sal, Jesus, que vai buscar um trabalhadorzinho ali na rua ali para poder fazer isso. Porque o restante do trabalho todo será feito pelos grandes. Eu já vi essa história no passado. Eu trabalhei para várias empresas do bloco quando eu comecei, com 19 anos. Internacional, JJ, Rui dos Santos, do comandante Edgar. Elas gata. Eu vejo o órgão gestor de mão de obra como uma associação profissional das entidades estivadoras de Santos do passado, um RH do setor patronal. O órgão não vai acabar, ele vai ficar na função de RH, qualificando. Não sei se você lembra que em algum dos programas eu falei que o órgão gestor de mão de obra ficaria como um certificador de mão de obra. Não sei se você escutou essa conversa minha. Eu falei há muitos anos atrás, porque essas coisas que eu estou falando com você aqui hoje, isso foi muito debatido
nesses seminários que eu participei, alguns você participou, tá? E eu absorvo essas informações. E eu passava isso para a categoria. Acho que eu sempre fui um cara talvez um pouco mal entendido pelas pessoas. Aí alguns ainda dizem que eu buscar patronal. O patronal que traz a informação para o trabalhador, que está aqui alertando a categoria, na minha visão como trabalhador. Como eu vejo no trabalho, nessa PL, eu vejo a gente fora do trabalho das barcaças. Pô, nós temos a BR do Mar. A Cesare, a empresa Cesare, ela vai operar com barcaças no Porto de Santos, operações ship-to-ship, e nós estaremos fora desse trabalho. Eu li aqui, interpretei que os trabalhos do Porto de Santos, eu só vou fazer parte dele onde eu tiver um operador num guindaste de bordo, porque o de terra eu estou fora. Então, eu preciso chamar a atenção disso, me cobram de eu não ter ido numa assembleia. Como é que eu vou explicar isso para o trabalhador, passo a passo, do que vai acontecer com ele? É difícil, Luciano, Fabiano. Então, são muitas coisas dentro desse documento que me causa estranheza do meus gestores ou as pessoas que nos representam, tá? Não chamarem a atenção do trabalhador. Mais uma vez as pessoas, mas espera aí, não vai mudar nada. Vai mudar sim. Pô, o meu registro, ele vai passar para mais um órgão anuente, que é a ANTAC. É a ANTAC que vai ser detentora dos meus registros, do registro das pessoas. Está aqui, está escrito. Será que, mais uma vez, nós mudamos lá na Lei 2.815? Mais uma vez nós estamos mudando e vamos perder? Difícil. Quando a gente fala da ANTAC, há uma resolução, eu não me recordo o número, né, que também tratava, até inclusive quando foi cobrado uma joia, há muitos anos atrás, acho que no Pará, e a ANTAC interveio sobre a cobrança dessa joia, que era irregular. Tá. Né? E aí, dando só uma pincelada aí na questão da ANTAC. De feeling, eu vejo a ANTAC, até pelo quantitativo de contingente de pessoas que fazem o trabalho, vai sobrecarregar a questão do trabalho da ANTAC e nós vamos ter um esvaziamento do Ministério de Portos e Aeroportos. Né? Então, é isso que também está trabalhado até na premissa das federações. Quando você fala dos dirigentes, né, dos gestores... Deixando aqui que eu não quero... Não, questão política, a gente não está aqui para fazer política, então não, estamos dando esclarecimento para o trabalhador do que esse documento, da nocividade dele. Aqui não é espaço para polemizar nenhum dos gestores. Só que existe também uma hierarquia, né? Existe a questão das federações e existe a questão dos sindicatos. Tá. Então, como toda assembleia, a maioria é soberana, a maioria decidiu para que os gestores da federação, eles que conduzissem a negociação da melhor maneira que fosse assim desejado. Lógico que há pontos controversos, mas o que a gente tem que fazer, o que eu acho que o trabalhador tem que fazer é não polarizar mais o que está aí, né? E contribuir. Okay. Né? Você está fazendo esse trabalho de contribuir, você vai em outros programas, contribui, fala da legislação. Não veja isso como o som a sua fala não ecoou. Pelo contrário, toda a fala de alguma pessoa é um aprendizado. Perfeito. Então, creio que também tenha sido um aprendizado, assim como você dando entrevista aqui, vai ser um aprendizado também para as pessoas que estão ouvindo também. Perfeito. Com relação ao trabalho portuário. Perfeito. Você falou da questão das barcaças. Eu acho que a questão das barcaças ela está mais ligada à região norte do que propriamente a gente que tivemos no passado a questão das barcaças, mas que não temos hoje. Né? Mas eu preciso me preocupar porque, como eu venho comentando, eu tenho acesso a conversações, a eventos que eu participo e eu procuro conhecer os projetos das empresas que estão ao nosso redor, do Porto de Santos. Né? Então, como eu te falei agora, hoje tem um projeto de um novo porto atrás da VLI. Talvez você não soubesse disso. É uma expansão da VLI. Não, é outra coisa à parte. Não é expansão. Tem uma expansão da VLI, um outro porto. Não, é um outro porto completamente diferente. Tem uma expansão, pelo que eu fiquei sabendo. Sim, e a questão de utilização daquele cais da COSIPA que está subutilizado. Perfeito. São algumas coisas que estão rolando, investidores fortes, tá?
investidores internacionais fortes, que virão. Então, a gente precisa pensar fora da nossa redoma. Então, é desta forma que eu falo para você aqui. Eu estou preocupado com toda as informações que estão dentro desse documento. Aí você me fala, vou levar esse documento para uma assembleia? Poxa, isso já foi debatido por gente que conhece do assunto. Agora, eu vou conversar sobre um assunto na base no primário, se o assunto já está sendo debatido em pós-graduação. Ei, eu não estou para ficar discutindo aqui embaixo. Você quer ajuda? Me leva. Me leva, eu vou. Me banca. Porque se você paga um corpo jurídico que é a altura para defender, que deveria estar fazendo isto, como eu te falei, eu não estou aqui para criticar. Isso aqui é obrigação do nosso jurídico fazer, porque ele recebe para isso. Tá? Então, nós somos um humilde trabalhador que tem uma ideia. Só que o trabalhador que estuda a lei, ele já vê o documento numa outra visão, totalmente diferenciada. Tá? Mas, quando eu estava disposto à vontade para ajudar, eu fui interpretado de outra forma, mal entendido. Isso dói. Me pedi da minha esposa mesmo, falou assim, não participa mais disso. Só que eu sou um trabalhador, sou estivador também do Porto Santo, e eu estou vendo que quem vai sofrer muito mais vai ser os nossos companheiros que vão ficar aqui, que tem anos para tirar. E a gente procura chamar a atenção deles. Eu, essa semana, vou estar reunido com o grupo dos cabeças pensantes, que eu preciso de todos, não é a cabeça só do Buscarré. Quando eu sento com eles e debato esse documento, ponto a ponto, as ideias se abrem. Nossa mente abre. Então, tem pessoas dentro do nosso grupo que talvez possa estar lá com ele. Eu vou lá, esse documento aqui está todo, eu li de ponta a ponta ele, eu não li só a parte do portuário, porque eu tenho que levar o documento todo, do contexto, para me saber qual o resultado de tudo. Quem é que vai dar as ordens no futuro? É uma comissão que vai ser criada, que está aqui. Tá? É uma comissão. Então, acabou aquele grupo que nós temos lá, paritária, né? Paritária? Comissão paritária. Comissão paritária não terá. Tem um grupo exclusivamente do setor patronal, que aí eles que vão definir as regras. Né? Legal. Quando se falou de indenização, né? Sim. Por uma questão de indenizatória, a gente já tem uma transição aí, tá? Show. Quanto a trabalhadores portuários, né? A gente teve concursos do Bloco, Consertador, Estiva e agora recentemente do Sindogesp. Sim. Né? Então a gente já está rejuvenescendo as categorias, beleza. E a gente está fazendo uma transição. Já que você falou de faixa etária até os 65 anos, okay. A gente está tendo uma transição natural. Qual o valor que, na visão do Walter de Almeida, seria viável, e até para quem nos acompanha aí no nosso canal do Papo de Porto, seria viável para que esse trabalhador deixasse o sistema e não retornasse mais? Primeiramente, eu vou deixar uma coisa aqui bem clara, eu tenho falado isso nas redes sociais e nos programas que eu participo. Trabalhador, valorize seu documento. Tá? Valorize seu documento. O Buscarré tem aí 65. O Buscarré tem mais 5 anos pela frente. O número é esse. Número X, quanto eu ganhei o ano passado? Eu ganhei 1. Multiplica isso por 5, tá? Multiplica isso por 5, vai ser uma coisa viável, muito boa. E uma aposentadoria especial para os demais que estão no sistema. Isso seria uma coisa que eu defendo isso. Eu defendo isso. Tá? Não é porque o Buscarré está aqui, eu estou defendendo para todos, porque o Buscarré já está aposentado. O grande número de trabalhadores do Porto de Santos, como os demais portos, tá? Estão aposentados, estão envelhecidos, sabemos disso. O número não é um número grande, pensávamos que nós íamos um número exorbitante, mas não somos, estamos acho que 12 mil ou 13 mil pessoas. Tá? A FENOP tem todas as informações relacionadas, quem está na ativa, quem está afastado, quem não trabalha mais, ele tem tudo. Acho que um total dá 19 mil pessoas. 19 mil, mas que estão trabalhando mesmo, acho que dá uns 14, por aí, 13,5, 14. De acordo com a última informação que eu tive em Brasília. Vou ter essas informações atualizadas brevemente, tá? Mas seria mais ou menos isso. Então, número 5, ganho, vezes 5,
estaria uma boa média. Aí eles fazem do porto que eles bem entenderem, muda o sistema, tira todas as garantias de trabalho que tem, 12.815, a OIT, tira todo o nosso direito e vamos partir para uma nova vida, um novo porto com outras regras, que as premissas vão colocar regras, né? E show. É isso. Eu acredito que seria um número bom. O fato da gente ter nesse projeto de lei a condição de ter a empresa de trabalho portuário e até a condição de terceirizadas, no caso dos TUPs, né? Isso não enfraqueceria a questão de ter a retenção de um novo trabalhador portuário para dentro do sistema? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque geralmente as terceirizadas elas têm um grande problema no nosso país, né? Primeiro, o dumping, o dumping social, né? Que você vai baixando o preço até chegar numa condição que não tem mais de trazer um trabalhador com qualidade. Isso. E isso faz com que tenha um turnover muito alto. Tá. E a outra é das empresas fecharem e você não ter a garantia de pagamento indenizatório de todas as verbas que são do trabalhador portuário. Nós precisaríamos fechar, a minha preocupação também é muito grande relacionada a isso, nós precisaríamos fechar tudo isso bem amarrado, tá? Porque, como eu comentei, a verticalização vem, não vai sobrar muita coisa, disputa de trabalho vai sobrar, eu chamo de praça da fome, tá? De pegar alguns trabalhadores lá para poder disputar o mercado de trabalho. Por quê? Você vai estar dentro de uma EPP, que eu dei lá, DPO de EPP. Você vai fazer o trabalho lá de excelência, amigo, porque se você pisar na bola, pontinho preto vai lá. O Luiz Fabiano aqui não forma. Não sei se deu para você entender bem o que eu estou citando. Então você vai ter que correr para outra. Aí você aprontou na outra. 2, 3, 4. Você vai ficar na praça da fome, amigo. Porque nenhum setor patronal quer um trabalhador que não cumpra com as premissas. Mas, Walter, de novo, a gente tem aí a condição do OGMO, você falou de um selo, né? E eu acho que já tem isso mais ou menos delineado, só não tem escrito. No caso do OGMO ser um selo. Haja visto que a gente teve o processo seletivo para a entrada nas categorias profissionais diferenciadas através do OGMO. Por 5 anos. Entendeu? A garantia sua é por 5 anos somente. Selo. Sim, o selo. Então você já tem um selo certificador. Você já tem um selo certificador. Com relação a que você estava falando da Praça da Fome, eu só vou buscar os melhores. Isso. Como é feito... Mas o OGMO hoje, não te cortando, pedindo uma parte até... O OGMO hoje ele já tem essa condição de ter a ficha cadastral do trabalhador, até inclusive com os termos de ocorrência portuária. Ok. Tá? Então a gente já tem isso. O que a gente não tem é aquela ponderação do sindicato, que eu acho que isso deva vir mais adiante, através de convenção coletiva, para punir o trabalhador, o mau trabalhador. Não é punir o trabalhador, para que fique bem claro, mas punir o mau trabalhador. Sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Bom, aí eu teria que cobrar de nossos gestores aquela cadeira que teria da executiva dentro do órgão gestor de mão de obra, que talvez teria muito mais força diante de tudo isso, de forçar mais a barra do trabalhador, de cobrar mais do trabalhador. Eu acho que está faltando um pouquinho mais de... como é que eu poderia dizer para você? Um décimo da vida. Cara, eu acho que toda... Liderança. Eu acho que toda mão, quando ela é muito pesada, ela traz um revés. Então, assim, você lembrou do Décio, legal, foi louvável, foi impactante, mas ele não durou. Sim. Então, a gente tem que ter uma coisa perene, que tenha longevidade dentro do sistema. Hoje nós temos os diretores, nós temos os diretores em cada terminal, então, talvez esteja faltando um pouquinho mais de pulso firme dos nossos diretores que lá estão, né? Os meninos de ouro, eu falo meninos de ouro também. Né? Eu acho que também fazendo um paralelo a esses meninos de ouro, no caso, né? Tem algumas coisas que têm que ser trabalhadas em prol de fortalecer esses que são os olhos
de uma direção. De uma direção. Né? Então, fortalecer... Como os olhos do setor patronal também, que são os caras que fazem acontecer. Isso, os olhos de uma direção. Então, acho que tendo o fortalecimento, talvez a categoria vá crescer. Agora, eu fiz a pergunta sobre o caráter indenizatório. Você falou de 5 vezes... 5 vezes. O valor da... O último valor. Eu ganhei... vou dar um exemplo. Eu ganhei 1. Multiplica por 5, eu teria 5. E mais a aposentadoria especial para as pessoas que não têm. Só que, vindo para a questão da aposentadoria especial, eu estou vendo que está havendo um esvaziamento das questões de periculosidade e adicionais de risco. Sim. E que isso no futuro também vai ser impactante para a atividade do trabalhador portuário avulso. Né? Então, eu ficaria até como sugestão, no caso, de pegar a vida pregressa do trabalhador, pegar a expectativa de vida dele, de vida laboral, né? E fazer um cálculo e que ele saia com uma indenização decente. Perfeito. O cara que trabalhou bem. Só que hoje eu não percebo isso. Somente o Rio de Janeiro é que tem uma provisão, né? Um fundo de provisão já há alguns anos. Então, mas nós precisamos deixar essa coisa de fundo de previsão. Por que eu vou fazer um fundo de previsão para me indenizar a minha pessoa? Ei, a última indenização que teve, quem pagou a conta não foi órgão, não foi armador, não foi ninguém. Quem pagou foi importador e exportador. Foi feita a arrecadação. Da mesma forma que vai ser feito agora, um dinheiro que foi arrecadado do Fundo de Marinha. A ideia é pegar uma parte desse dinheiro e indenizar os portos. Ou depois, posteriormente, buscar uma arrecadação junto aos importadores e exportadores, para poder cobrir esse rombo. Se alguns governos passados utilizaram dessas verbas para fazer o seu superávit, por que nós não podemos pegar essas verbas para poder pagar uma indenização para os trabalhadores dos portos? É muita grana que tem lá, é muita grana que o Sistema S, que novamente vai ser mudado, o S portuário, que vai começar para poder dar curso para as pessoas. Então, eu gostaria só de dar uma puxada nesse ponto, porque dentro dessa lei, desse PL, quando eles querem falar do terminal público, ele fala o interesse setor patronal. Mas ele não encaixa todo mundo no terminais, nas TUPs. Ele deixa o pessoal de fora. Pode trabalhar ou não. Então, é uma expectativa que seria uma coisa, já que vamos abraçar, porque eu sou estivador no Porto de Santos, mas não sou estivador, sou na margem direita, eu sou estivador, mas na margem esquerda não. Ei, você é médico na cidade de Santos, mas na cidade de Cubatão você não pode ser médico? Que coisa é essa? Então a gente precisa ajustar. Já que vocês estão mexendo na lei, vamos ajustar as coisas, porque o estivador, ou o TPA, ele é mão de obra para qualquer porto. Você dizer para mim que uma operação com determinado produto não é uma operação do estivador. Peraí, offshore é uma operação de estiva, você opera um guincho. Aí quando você vê num documento que ele diz assim, nas operações aqui diz, são tantos assuntos, dá prerrogativa para que a tripulação faça o trabalho. Aí você vai dizer assim, pô, mas a tripulação estrangeira é proibida de trabalhar no porto. Existe uma lei que proíbe. Mas na BR do mar, não. É um trabalhador brasileiro. Como é que fica? Então a gente precisa analisar bem o documento para que não deixe brecha, para que outras pessoas façam o nosso trabalho. Tantas coisas que eu li aqui, Fabiano, que eu gostaria de poder chegar, sentar com um bom operador de direito marítimo e portuário e falar para ele a minha posição é relacionada a isso. Que as pessoas que prepararam o documento, prepararam da melhor forma, o pessoal da CEPORT, dou os parabéns para ele, os parabéns para todos, porque fizeram a lição de casa que eles foram designados. Só que, quando você olha o documento, eles deixaram algumas brechas que a gente não poderia deixar. Aí fica difícil você sentar com alguém que no passado te massacrou e que, de repente, pede ajuda hoje.
complicado, amigo. Porque quem levou a tapa na cara, não esquece. Mas isso é coisa de passado, vamos lá? Então, eu acho não, tenho certeza que tem um bem maior. Aí vem a categoria, por isso que eu estou aqui, vem a categoria que a gente ama. Existe um bem maior aí, que no caso são os trabalhadores portuários, a categoria adistiva, a qual a gente pertence. Então acho que existe um bem maior. Não existe o nome de um dirigente, existe a entidade sindical. A entidade sindical. Então a gente não pode se apropriar da entidade sindical e travestir ela e dizer que ela é de um dirigente. Perfeito. Que não é o caso. Mas ela é uma entidade sindical, merece todo o respeito pelo tempo, né, que tem aí e pela categoria que é gloriosa, né, sim, no caso, sim. que é glamurosa. Então vamos num ponto que eu não sei o quanto de tempo a gente tem para poder... a gente está à vontade. Tá à vontade? Então tá. Precisamos falar da unificação dos sindicatos, né? Onde simplesmente sobrarão 3 sindicatos, que é capatazia, estiva e conferente. E automaticamente as outras categorias terão que 180 dias a partir da publicação da lei, terão 180 dias para se arvorar em qual categoria que eles desejam. E eu comentei num programa do rapaz que se eu fosse categoria, se eu fosse um trabalhador do bloco, ou um vigia, ou um consertador, se eu tivesse que optar por uma categoria agora, eu optaria pelo capatazia. Aí você vai me perguntar por quê? Porque a redação da capatazia, ela está mais completa. E a redação para manter o meu mercado de trabalho da estiva, totalmente dando abertura, tirando trabalhos nossos, tirando completamente todos os trabalhos portuários nossos. Só uma curiosidade, Walter, aonde que ela está mais completa nesse sentido aí que você está com a legislação aí, que alguns pontos que você destacou aí, aonde ela estaria mais completa? Peraí. Deixa eu pegar aqui, janela coaviária, peraí, eu estou no setor patronal, peraí. É do artigo 100 em diante. De 100, peraí, deixa eu só pegar aqui, eu trouxe o documento, porém eu nem mexi nele, estou mexendo agora, que você já está na cabeça já, cara. Então, é do artigo 100, 110. 100, 110, né? 48. Ele fala o seguinte, eu comentei com você no início do programa, ele me dá a prerrogativa para trabalhar somente nas operações onde você é o guincheiro a bordo. Está escrito aqui. Nessas operações, o trabalho de estiva é considerado trabalho de estiva. Fora as outras coisas que tem aqui, que não são consideradas trabalho de estiva, que isso deveria ser arrancado desse documento. São muitas informações que tem aqui que precisam ser refeitas para garantir o mercado de trabalho, não do estivador, o Walter Buscarré que está aqui, mas daquele trabalhador do futuro, porque o sindicato terá uma representatividade no futuro. E eles precisam manter isso para poder manter essa categoria centenária. Agora, eu te pergunto, qual categoria vai ser centenária? Porque nós temos 3 sindicatos que vai sobrar. Qual é o nome desse sindicato? Eu acho que... Qual será o nome desse sindicato? As 3 categorias, cada um vai ter um sindicato aí, pelo que eu vi aí da legislação, a capatazia ela é ampla, né? Ela vai envolver administração, os operadores de equipamentos e o pessoal de terra. A parte do Jurandir, né? Jurandir, é isso? Capatazia, você vai juntar qual que você falou? Juntar capatazia, os operadores de guindaste. Isso. E a administração portuária. Então, porque eu não achei aqui, tem uma lei, eu não lembro, uma pessoa me mostrou ela e eu salvei, mandei até para o menino do Rio de Janeiro, tá? Que dá uma garantia para essas categorias. Por isso que eu te falei, a redação ela tinha que ser muito bem analisada. Tem uma lei que não está aqui, não está tirando ela, onde garante o mercado de trabalho desses caras. Então, veja bem, são coisas que serão debatidas, talvez o trabalhador tenha que entrar na justiça amanhã para poder garantir o mercado de trabalho dele. E não era isso que a gente queria, a gente quer o melhor para o Porto. Trabalho não vai faltar muito.
Só que vai ficar na mão de meia dúzia. Uma pena. Quando você falou de cabeças pensantes, hoje, em quantos vocês se reúnem para que debatam a lei com afinco? Olha, nós somos um grupo grande, tá? E eu nunca pensei de poder estar com essas pessoas. Você vê da humildade que muitas pessoas que eu nunca tinha relacionamento nenhum, e a gente já sentou, e até os caras não queriam me ouvir. Eu falei, não, isso aqui não vai levar em nada. Eu falei, vem cá. Perguntei para o grupo. Por favor, alguém aqui leu esse documento? Alguém leu esse documento? Esse aqui não, o outro. Leu esse documento? Aí um virou para o outro, tal, estávamos em 15 numa reunião. Não li, eu, por alto. Espera aí, vocês me dão mais uma hora aqui para a gente poder bater um papo? Eu só preciso de mais uma hora. Começa a ler aqui. Item por item. Isso aí a gente não ia fazer na Assembleia nunca. O que você acha disso aqui? Ô, Fabiano, o que você acha? Pô, Biscaré, você tem razão, isso. Pô, legal. Vamos para outro. Olha, mas esse aqui não é só a minha cabeça. Eu preciso de outras pessoas para poder ajudar a descascar esse abacaxi. Várias cabeças com uma visão diferente ajudam muito mais do que uma só. Então, não é só o que o Buscarré está passando aqui. Pode ser que você ache outras falhas aqui dentro desse documento, mas desde que seja debatido. Não é questão... A Assembleia é boa, só que não dá para discutir isso detalhado. Por várias vezes você me viu em Assembleia falando, direção, vocês estão errados. Vocês leram o documento? Você analisou o documento? Olha, tem uma vírgula aqui. Opa, peraí. Realmente você tem razão. Com essa vírgula aqui, o entendimento dessa frase é totalmente... dá um outro entendimento. É isso que eu quero passar para a categoria. Tem coisa aqui, pegadinhas aqui dentro, que acaba com a gente. Mas eu preciso debater isso com as pessoas para que leve lá. Aí eu vou levar isso para uma Assembleia com tanta... Olha quantas informações tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, tem muita coisa, Fabiano. Não dá para discutir com o trabalhador parte técnica. É o que eu estou falando para você. Aí você me chama aqui e fala, vai essa Assembleia e vai lá participar. Eu já fiz parte do grupo de estudos, eu saí, porque eu não concordava. Porque se você manda... Se você faz parte de uma coisa, de um grupo de estudo, eu fui estudar as leis para poder entender o meu mercado de trabalho. Aí eu venho com uma tese diferente do que um leigo. Então as pessoas não entenderam isso. Muitos mercados de trabalho que eu particularmente estudei, achei brechas e fui levar para um gestor, e o gestor falou, não, deixa isso quieto. Beleza, então fica você com o teu grupo aí, que eu sigo o meu caminho. Eu não sou essa peça aqui, eu sou um formador de opinião e gosto de ajudar. Eu estava pronto para ajudar. Tá? Então, a gente debate muito esse documento, tá? Vamos debater agora, estamos marcando uma reunião agora para sexta-feira, tá? E eu vou lá, vou arrumar um tempinho para poder ir lá e debater com eles. Eu vou colocar esse documento à disposição. Se a direção, justamente com o corpo jurídico, quiser o documento, eu dou o documento, não tem problema nenhum, tá? Para eles analisarem também. Porque, como eu te falei, Fabiano, ninguém me banca. Ninguém me banca. Eu pago os meus estudos, eu gosto disso. Eu saio dessa redoma aqui, participo de eventos ao qual... Como é que você ganha? Eu ganho porque eu ganho dando assessoria para empresas que querem atuar no comércio internacional. Então, eu não vou ficar com você aqui no Beabá se o assunto está sendo debatido aqui em Brasília. Chama aqui o grupo, tem 3, 4, 5 pessoas com cabeça, tá? Paulo César, um cara muito legal, conhece muito. Paulo César do Rio de Janeiro, tem outras peças fundamentais que poderiam estar lá sentadas debatendo esse assunto. Na base de Santos também tem o senhor Pitica, conhece também muito, é dedicado no estudo, fez um puta de um trabalho de graduação agora, tá? Então, acho que faltou um pouquinho tá faltando um pouquinho de humildade para essas pessoas, porque a gente senta aqui, um trabalhador comum, como qualquer um outro. Só que a gente estuda um pouquinho mais, como você está no outro lado, e às vezes as pessoas falam, Fabiano faz parte do setor patronal. Peraí, ele está lá
fazendo um programa, fazendo uma divulgação, chamando a categoria, alertando das coisas, e às vezes as pessoas não entendem. Tá? Olha, o fato de ser setor patronal, lógico, todos nós somos. Somos. Porque existe uma parceria entre trabalhador e empregador. Perfeito. Então, o que vale eu não estou vestido de patrão. O meu macacão é abóbora. Né? Diga-se de passagem aqui para quem nos acompanha, eu sou operador de equipamentos. Então, o que eu tenho em mente é sempre a parceria, né? Que acho que quem traz a carga e quem executa. Exatamente. Eu acho que o nosso maior ganho como trabalhador portuário é navio atracado, navio descarregado, navio embarcado, navegando é bom para nós. Exatamente. Para o armador, navio bom é navio navegando. De preferência cheio. Com cheio. Né? Isso. E para nós, navio bom é navio atracado. Então, isso que eu Essa relação tem que ser... Essa é a relação bilateral entre o armador e o operador portuário, né? No caso dos agentes que representam o armador, e no nosso caso, que é a mão de obra. Então, eu vejo como parceria. Eu acho que a parceria ela é salutar para o sistema. Fabiano, não sei se você vai recordar, tipo assim, faltou da nossa categoria, nossos gestores, um trabalho muito técnico, juntando essas cabeças do passado, que eu comentei, fazer um trabalho para manter o nosso mercado de trabalho. Uma vez, numa audiência pública, eu comentei que eu gostaria de ganhar trabalhando $1 por contêiner. Lembra disso? Lembra disso? Né? Eu falei numa audiência pública, poxa, eu gostaria, para manter o meu mercado de trabalho, eu ia lá, eu descarregava, eu apiava, eu fazia tudo, de ponta a ponta, uma equipe com 4, tá? Nosso contramestre, cada um ganhando $1. Fala, pô, você é maluco. Faz as contas hoje. A movimentação, hora, nós estamos falando em torno de 123, 130 contêineres hora. Tá? Eu estaria $130 no bolso, tá? Num período de 6 horas. Poxa, se você paga por um lacre, quem paga a conta num lacre, paga em torno de quase $50, 50, $60 num lacre de contêiner, tá? Numa demurge, quase $300 dia, $1 pouco. Então, isso também deveria ser comentado. Nós saímos do mercado de trabalho, porém os custos que são cobrados de capatazia, eles continuaram a mesma coisa. Por várias vezes eu fui em assembleias, falava em THC1, THC2. Pô, esse cara é maluco, está trazendo essas coisas para nós. Mas a gente tem que saber disso, para que na hora que eu sentasse numa mesa de negociação, eu saber qual é a sua margem, para mim poder ter margem para poder trabalhar contigo. Faltou um pouco disso. Tá? Então, eu tentei, cara, e fui mal entendido. Você fala de ter voz, né? Ter voz tanto pelo lado da diretoria, ter voz até nos congressos que você participa. E aí a pergunta, dentro dessas 3 esferas, as federações, os congressos, aí congressos summits, essas coisas, e a diretoria, qual deles você tem voz ativa, voz de você falar em defesa do trabalhador portuário? Seria em cima do trabalhador, para o trabalhador, porque na direção eu sempre fui interpretado de outra forma. Então, veja bem, não é que eu participe de congresso que eu vá buscar informação só do setor portuário estiva. Eu busco informações para outros negócios que eu participo. Tá? Porque quando você está no meio, é onde você entende, você vai, numa reunião, você conversa de todos os assuntos, tanto da parte do trabalhador, como eu falo de importação, falo de exportação, falo de projetos futuros para o porto. Tá? Então, depende de qual é a área que eu estou tentando. Uma hora eu estava indo para uma área do trabalhador, hoje eu deixei o trabalhador um pouco de lado, tá? E parti para outro nicho de negócio. Porque dentro do setor portuário existem vários tipos de negócio que você pode seguir. Aí eu não fui, tipo assim, trazia informações relevantes, importantes, e para mim a gota d'água foi Brasília. Quando eu saí daqui de ônibus, pagos do meu bolso, eu
friso bem isso, hotel do meu bolso, e de volta, porque o custo era caro, e ali foi a conta. Eu falei, não, esses caras não estão interessados no que eu tenho para falar. E ali tudo começou. Começou tudo ali, porque eu já vinha de congressos, participando de vários congressos e chamando, alertando as categorias para isso. Tá? Ó, vai acontecer. Os caras lá estão falando em segurança jurídica. Tudo que está sendo colocado em prática hoje, as premissas, isso foi tudo debatido em congresso. Só que eu comecei a aprender de direito marítimo e portuário e eu gostei. E talvez eu vá fazer agora estou fazendo uma pós, talvez eu vá fazer direito mesmo com meus 65 anos de idade. Walter, mas não há vamos lá, fazendo o trabalhador entender, não há uma dicotomia nesse sentido? Você ir para um summit, buscar negócios que é louvável, sim, tá? E defender o trabalhador portuário. Será que se você tiver um pouco de empatia, se colocar do outro lado e analisar que há uma dicotomia, você tem duas partes aí ou se complementando ou sendo opostas, né, no caso, que no seu caso seria como é o comércio exterior, o trabalho portuário, elas se complementam, porém do lado patronal e aqui do lado do trabalhador. Então esse olhar que possa ser que as pessoas estejam tendo com você é que deu esse tom, aumentou o tom quando você foi em Brasília? Veja bem, lá nós temos nossos representantes das federações e tal. Eu participo, eu vou lá, estou te escutando, eu não concordo com você, algumas vezes eu concordei ou não, e quando veio aquela fala do doutor Aquino, que eu estava num evento de São Paulo, tá? Do conjunto dos acertos, tá? Vamos falar da palavra pacto, eu estava lá também, por isso que eu consegui provar. É assim, eu estava vendo tudo acontecer, que ia acontecer, eu fui lá para chamar a atenção das pessoas. Como eu não tenho voz com o nosso atual gestor, tá? E eu falei, não, eu vou lá, a categoria merece isso. Porque quando eu estou nesses congressos mesmo em Brasília, eu não me apresento como empresário, me apresento como trabalhador. Eu sou trabalhador portuário, estou aqui como trabalhador. Sou convidado como trabalhador portuário com uma outra visão. É esse contexto. Quando eu tenho que ir uma operação para fazer outro segmento, é outra coisa. Mas eu não deixo de dizer que no meu currículo eu tenho lá essa expertise de trabalhador portuário. Tá? Então, comércio exterior, que eu fiz muitos cursos da Aduaneira São Paulo, me especializei, fiz muitas operações e tal, e continuo, só que eu sou um trabalhador diferenciado. Um cara que opera, que conhece todas as cadeias logísticas de uma determinada operação. Então, isso dá mais gabarito para você e mais confiabilidade para a pessoa que está à sua frente. Já fui convidado por algumas pessoas, pelo que está por vir, com a visão diferenciada, só que eu não quero saber disso. Eu não quero mais. Eu não quero, meu tempo já foi para esse segmento. Eu quero sossego. Hoje eu quero sossego. Eu vou continuar com meus estudos, está lá para colaborar, está aqui, meus rascunhos, está aqui, dou para o diretor, mas eu não quero estar contigo. Eu não quero estar com você. Não quero colocar meu nome nisso, mas está aqui. Minha contribuição está à disposição. Ok? Legal. Depois que eu debater isso com meus pares, que é os cabeças pensantes do Porto de Santos. Tá? Legal. Questão política, esquece, busca ré, fora. Questão política totalmente fora de tudo isso. Quero sossego, cara. Walter, quando você falou das questões políticas, e aí vindo para a política macro, né? A gente estava falando de uma política micro, que né, micro no sentido de comparação com Brasília. Né? Então, falando de uma política macro, hoje a gente vê os presidentes de federações indo até os seus deputados das regiões pedindo um auxílio, um apoio com relação a esse projeto de lei que está por vir, né? E que, lógico, a gente tem algumas coisas que o país está passando, né? Por exemplo, o PEC da segurança, questão da tramitação da faixa de imposto de renda, tá. Temos questões orçamentárias, mudança de ministérios, sério? Então tem muita coisa. Reforma fiscal, que é muito importante no nosso negócio. Isso, tá? Reforma fiscal, né, e tributária. Então, quer dizer, tem muitas coisas orbitando em Brasília para que se coloque e se gaste esse capital político para poder colocar um projeto de lei para andar. Na sua visão, você acha que vai haver êxito nesse projeto de lei, já que existem várias comissões para tratar disso? Eu vejo um lobby político muito forte,
setor patronal, como tem o setor a bancada do agro, da bala, aquela coisa toda, tem uma bancada muito forte em cima desse documento. Eu pediria encarecidamente que ele fosse retirado, tá? Que ele fosse discutido, debatido com alguns pontos que eu coloquei aqui para poder fazer um ajuste, mesmo colocando as premissas dentro desse documento, mas cercando, dando garantias para que o TP, que é o que está no seguinte, desse continuidade desse trabalho, ou aquele trabalhador que vai mudar do sistema, que só tem garantia de 5 anos, depois ele tem que novamente se requalificar para mostrar que o diploma dele é válido. Eu estou falando, é o médico que ele vai precisar daqui a 5 anos mostrar que ele é válido para o trabalho. Tá? Então, eu só acharia que ele deveria dar uma brecada de mão, puxada, sentasse as bases, analisasse esse documento mais a fundo, talvez com esses pontos de humilde trabalhador que fez aqui, tá? Que eu teria que estudar um pouquinho mais de cada base, como você falou da peculiaridade das barcaças, tá? Que não afeta a base de Santos, porém vai afetar no futuro, que os caras já pensam, eles pensam fora da redoma, tá? Seria mais ou menos isso. Tá? E quando a gente fala aí, e aí a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, a respeito do treinamento. Hoje a gente tem o Centro de Excelência Portuária, sim, já constituído, tá? E a gente está vindo com um novo formato. A gente já teve a questão do Senat, né? Senat. Do sistema S, que foi feito um sistema S, mas não decolou. E agora a gente está com o sistema SESC Senat. Você é a favor ou você é contra esse sistema do SESC Senat? Bom, esse trabalho foi muito conversado em congresso, para poder chegar no que foi. Houve algumas brigas dos bastidores, que até na família eu tenho uma pessoa um dos diretores do SESC Senat, que faz parte da família de uma das minhas filhas, né? E tinha um certo... Queriam colocar um pé que não queriam dar prosseguimento com esse projeto, que quando a pessoa do líder, do Dr. Aquino, e ele conseguiu, está lá, tem tudo para andar. Tá? E foi se discutido também dentro desse congresso usar uma parte desse dinheiro para poder fazer as indenizações. Como vai estar esse pé, eu não sei. Agora, as empresas que já participam da qualificação do trabalhador, que são essas pela Norma 30, né? Norma 30, é isso? Qual é a Norma? Norma 30? E 3. 33, né? 3? É uma norma. Que é Norma 30 é antiga. Então, ela entrou mais um número. Não, Norma 103. 103, né? Isso, 103, não é 33, é 103. 103. Essas empresas continuarão no sistema, a lei é bem clara, ela diz aqui, desde que se faça uma adequação para trabalhar de acordo com o que o sistema S gostaria. Tá? Então, elas vão continuar, vai estar todo mundo bonito, o órgão gestor de mão de obra continua, como o RH, certificando trabalhadores. Então, qualquer um daqui a 5 anos, depois da nossa exclusividade ser tirada, vai ser tirada de antemão, só vai te dar garantia por mais 5 anos. Tá? O sistema, todos os TPs entrarão no sistema e vão continuar aquilo que eu falei para você. Se pisar na bola, você sai fora, como é feito com os marinheiros lá fora. Eles têm um site onde ele entra ali, qualquer informação que for briga sua a bordo, alguma coisa, você já está tirado fora do sistema, você não consegue embarcar mais. Então, quem fez realmente o documento fez muito bem, parou, pensou e cercou de uma forma que vai ficar difícil para a gente no futuro, cara. Você fala da exclusividade, você crê que, do jeito que estão hoje as categorias, né, com vários acordos, a gente não tem um contingente ideal para poder atingir as empresas portuárias, que são mais de 50 e tantos operadores portuários, você vê que a exclusividade necessita ser rompida nesse momento para ter essa transição do jeito que eles querem? Sim, eu vejo dessa forma. Porque você acha que ela tem que ser rompida? Não, eu não vejo dessa forma. Eu preciso ter minha garantia.
eu poderia colocar esse pessoal no sistema. Traga todo mundo, coloca no sistema. Mas deixa a minha garantia do meu mercado de trabalho. Aqui não diz isso. Deixa eu encher isso aqui, porque vai ter mercado de trabalho para todo mundo. Eu sempre bati no número, quando foi feito o cadastro, foi feito o concurso. Eu vou fazer de 300. Eu sempre falei, 3.000 é pouco, diante dos investimentos que nós vamos ter. Ampliação do TECOM, STS-10. A gente tinha que sair da nossa redoma aqui e pensar no porto para daqui a 30, 40 anos. E nós não pensamos nele. Talvez faltou a nossa representatividade junto ao órgão gestor de mão de obra. Porque na maioria dos portos que eu vejo por aí, aquela relação sindicato-órgão, ela é muito boa. Só no Porto de Santos e alguns outros portos que não tem. Então, complicado. Como eu te falei, eu não quero entrar nessa reunião, porque senão a gente vai ficar batendo... Você acha que hoje, após 30 anos, né, da mudança de legislação, da conceituação do ógimo, né, de fato de direito, a gente não tem uma relação mais salutar com o ógimo? Assim, na minha humilde visão, perto do pau que quebrava, eu acho que a gente está caminhando, o trabalhador conseguiu compreender a questão de escala. Okay. Lógico, a gente tem questões pontuais a resolver com o ógimo. Né? Perfeito. Mas não uma questão um pouco mais abrupta ao ponto de romper as relações e partir para a briga de fato de direito. O órgão hoje é um bem necessário, mas ele vai continuar simplesmente com a função de RH. Você tem uma escala, já te falei, deixei claro para você, cargo de chefia vai ser mantido. Aquele bom operador, ele vai continuar trabalhando para o setor patronal. O restante é mão de obra que eu posso catar no sistema. Então, aquele funcionário do terminal que está lá hoje, que está pensando que está com o seu emprego garantido, ele não está com o emprego garantido. Porque a empresa tem muitos problemas sérios, que a gente foi debatido já em assembleia, que é o trabalho repetitivo. Lembra disso? Trabalho repetitivo, apiação de contêiner no dia a dia, está todos eles sequelados. Se eu tiver um rodízio, isso acaba. E com esse novo sistema que vai ser implantado, todas aquelas equipes que tem lá de 200, 300 homens, vai vir para avulso, amigo. É só fazer conta. Por setor patronal, o avulso é a melhor opção. Mas a gente já tinha isso e o setor... Vamos lá, só fazendo entender o teu raciocínio. A gente já tinha isso com o avulso, grande rotatividade. Sim. E o setor empresarial, ele não é a favor de grande rotatividade. A exemplo de equipamentos, que eles entendem que o investimento deles é muito alto para que eles tenham uma rotatividade, então eles querem ter um corpo mais enxuto de operadores, de operadores de equipamentos. Eu estou dando um exemplo dos equipamentos, mas também da atividade portuária, se fosse, como é que se diz, viável para eles, vantajoso, eles manteriam a mão de obra avulsa. Porque hoje eles têm 4 turnos, ou 5, né? 4 turnos de 6 horas e um quinto para suprir, né? A folga. Vamos lá, 5 turnos. E não tem mais essa mão de obra avulsa executando essa função de conexo. Ok, mas você entende que esse trabalho repetitivo está sequelando muita gente, a maioria dos meninos nesses terminais estão quebrados, tomando medicação. Eles não duram mais 3 anos, cara. Eles não duram mais 3 anos. Então, veja bem, é nesse pensamento que eu deixei bem claro para você. Alguns cargos e alguns operadores se manterão. Porém, aquele trabalho mais bruto será feito por trabalhadores avulsos, porque não tem tanta especialização, ok? Legal. Com a vistoria sempre de um capataz deles, é o que diz no documento. Tá bom. Bom? Walter, a gente chegou aqui ao final. Obrigado aí pela tua explanação. Legal. Pela conversa. A gente não trabalhou muito o termo técnico. Conseguimos trabalhar os termos mais
que cheguem mais às pessoas, né? Sim. Que precisam entender, a grosso modo, o que acontece na atividade portuária. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser acompanhar este programa e os demais programas que já se passaram aqui no canal do Papo de Porto 013 no YouTube, a nossa página no YouTube é Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram para acompanhar os depoimentos dos principais convidados que passaram por aqui é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus. Um abraço a todos, uma boa noite.